Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivar aqui para mais uma aula. Nós agora vamos corrigir então os exercícios que a gente fez sobre a First Conditional. E aqui no Your Turn, no primeiro exercício fala assim: marca as colunas para criar as sentenças. Então eu já tinha dito lá, se começa com a if clause, o que eu vou ligar a essa outra informação é a main clause. Então aqui eu não posso ter if clause de novo. Então aqui ó, if clause, eu vou começar com a main clause. Na letra A fala assim então: if you think of charismatic people, celebrities and politicians will come to your mind. Então, se você pensa em pessoas carismáticas, celebridades e políticos vêm à sua mente. Mais celebridades, é claro. Na B, you will have to develop social skills if you want to become a politician. Veja, começou com a main clause aqui, ó. Então, lógico, do outro lado vai ter que ter a if clause. Você terá que desenvolver habilidades sociais se você quer se tornar um político. Na C, if you take drama classes, you will interact better with others. Se você então tem aulas de drama, você irá interagir melhor com os outros. Na letra D, you won't be a good politician if you don't care about other people. Você não será um bom político se você não se preocupar com o outro. E na E, if you want to choose a candidate, you will have to read a lot about him or her. Se você quer escolher um candidato, você terá que ler muito sobre ele ou sobre ela. Então, essas são as situações. If clause de um lado, main clause do outro. Se é main clause no início da frase, if clause no final dela. Aqui no 2, então, a gente tinha que fazer a first conditional com os verbos que estão entre parênteses. Então, na if clause aqui, ó, utilizando o presente, e na main clause utilizando o will mais o verbo entre parênteses na forma base. Claro, na primeira questão, pode ser o inverso disso também. Então, vamos lá. If politicians do their job well, the country will grow. Se os políticos fizerem bem o trabalho deles, o país crescerá. Na B, a country will never be a democracy if voters are not responsible. O país nunca será uma democracia se os eleitores não forem responsáveis, né? Se os eleitores não são respeitáveis. Na C, the people will complain if politicians abuse their power. As pessoas irão reclamar se os políticos abusarem de seus poderes. Na letra D, if a candidate is not charismatic, voters will not like him or her. Se o candidato não é carismático, os eleitores não vão gostar dele ou dela, não irão gostar dele. E if young people engage in politics, they will take part in important decisions for their lives. Quer dizer, se as pessoas mais jovens se engajarem na política, eles terão parte de decisões ou farão parte, né, de decisões importantes da vida deles. O 3 já vem falando que as respostas podem variar bastante, mas vamos lá. Leia a situação e escreva sentenças com o first conditional. Uma foi dada como exemplo, já está ali. Agora aqui, ó, listen to others. If I listen to others, I will make new friends. Se eu ouvir os outros, eu farei novos amigos. Become more confident. If I become more confident, I will feel comfortable with myself. Se eu me tornar mais confidente, eu me sentirei confortável comigo mesmo. Na C, show interest in others. If I show interest in others, I won't be selfish. Se eu mostrar interesse nos outros, eu não serei egoísta. Letra D, share personal stories.
If I share personal story, people will feel closer to me. Se eu compartilho de histórias pessoais, né, as pessoas ficarão mais próximas de mim. Na E, run for the student council. If I run for the student council, my friends will vote me. Se eu, né, correr para o cônsul estudantil, né, os meus amigos votarão em mim. E aqui no caso é para você ser. A gente fala na escola a chapa, né, do Grêmio Estudantil. Ótimo. Grêmio Estudantil, é isso daqui, tá? Seguindo então, eu falei para vocês, você acha que os políticos dão atenção aos jovens e compartilham com seus colegas? Isso a gente não vai fazer, mas vocês teriam que preencher com young people no texto ou politicians. Então essas são as informações aqui, tá? De acordo com o texto. Olha só, young people no primeiro espaço, politician no segundo, young people aqui de novo, depois politician, young people e acabou. Então são essas informações que nós temos aí. Então vamos ver aqui que fala o texto. Muitos jovens estão interessados em políticas, mas eles estão alienados ou não favorecidos. Eles não são favorecidos pelos políticos. Então, os jovens não são estranhos ao recrutismo. Estamos acostumados a examinar nossas vidas e nossos hábitos questionados por nossos pais, professores, possíveis empregadores, perdão, e amigos. Estamos familiarizados com os políticos e a imprensa que frequentemente criticam o nosso comportamento. No entanto, não parece ser uma via de mão dupla, pois nossas próprias opiniões raramente são ouvidas e raramente levadas a sério pelas principais influências da comunidade. Não devemos nos deixar passar por indiferentes demais para participar de tais discussões. Jovens como eu devem ter a oportunidade de discutir assuntos atuais e tornar conhecimento das áreas políticas em que temos uma perspectiva importante, principalmente porque muitas crianças de 16 a 21 anos são mais do que dispostas e capazes de fazer isso. Tome questão como o custo financeiro do ensino superior. Esses são julgamentos sobre os quais nossas opiniões foram frequentemente rejeitadas, muito em nosso prejuízo. A política e a grande mídia devem esquecer suas diferenças e se unir para colocar os jovens de lado. Para incentivar nosso envolvimento na discussão, políticos e jornalistas devem garantir que discutam questões relacionadas aos jovens e apresentá-las de uma maneira com qual possamos nos identificar. Então, essas são as informações aqui do texto para vocês. Com base nisso, a gente iria responder a 3. Então, você acha que quem escreveu esse texto? Um jovem ou um político? Já só dele falar no início, ele já mostra que foi um jovem. Então, a young person wrote the text. Um jovem escreveu o texto. Because the author identifies with young people in many instances. Então, porque o autor é identificado como jovens em muitas instâncias. E aí vem os exemplos. Example, we are used to our lives begin examined. Né? Nós somos acostumados a ser examinados pelo que a gente faz. Our opinions are rarely listened to. Então, as nossas opiniões raramente são ouvidas. Young people like me, essa é sensacional porque ele já fala pessoas jovens como eu, must be greater the opportunity, deve garantir a oportunidade. Our opinions have been frequently passed over. Nossa opinião frequentemente é deixada de lado. Nesse sentido, tá? Então, quem escreveu? Uma pessoa jovem. E aí vamos marcar verdadeiro ou falso. Young people are not engaged in politics because there aren't any issues that interest them. Os jovens não são engajados na política porque não existe nenhum problema que interessam eles. Isso é falso, interessa sim. Na B,
There are many options about young people, but their all opinions aren't valid. Existem muitas opções sobre os jovens, mas a opinião deles não tem valor. Verdadeiro. Na C, young people want to have a voice on issues related to their needs. Então, os jovens querem ter a voz dele relacionada às suas necessidades. Verdadeiro. A D, on people over 21 are capable of discussing important issues. Então, somente as pessoas com 21 anos de idade são capazes de discutir problemas importantes. Falso. Ou pessoas com menos idade também pode. Vai depender do contexto, da cultura que ele está inserido ali. E aí, education is one of the issues with interest that directly affect young people. Educação é um dos problemas que interessa e diretamente afeta os jovens. Verdadeiro. Eles buscam mesmo por parte da educação, já começa lá, igual eu falo, pelo Grêmio Estudantil, né? Ali eles já começam a se manifestar para o lado político da coisa. Lembrando, gente, que na nossa vida tudo é questão de política, apesar de muitos não gostarem, eu também não gosto, mas tudo é política, tudo você tem que ter um sistema, tudo você tem que ter uma lei, tudo que você tem uma regra a seguir, até mesmo dentro de casa. Então, é assim mesmo que funciona, não tem jeito, tá? É desse jeito, tudo envolve política. A palavra política, apesar da gente ser um pouco banalizada aí, mas a palavra política, o significado dela é majestoso, né? Você consegue lidar com muitas situações quando você insere de forma correta no seu ambiente, na sua cultura. E aí você vai fazer as coisas direitinho. É o tal do politicamente correto. É nesse sentido aí que a gente fala sobre política, né? Então, quando você insere isso dentro da sua casa, nos seus costumes, né? Isso funciona muito bem, mesmo porque são pouca gente que você tem ali que controlar. Por exemplo, o pai, que às vezes a mãe não trabalha, ela é dona de casa, mas o pai trabalha, ele quem vai fazer algumas regras. Mas quem é que vai manter a casa? É a mãe, entendeu? Então tudo isso é política, tem que ter lá os seus níveis, tem que ter hierarquia, tem as leis que para nós dentro de casa são as regras e assim vai, é desse jeito mesmo que funciona. Tudo bem?